Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no Plantão Glorioso, primeira edição dessa sexta-feira, mais uma sexta-feira histórica, dias históricos sucedem no Botafogo. Ontem aquela festa maravilhosa que vocês puderam acompanhar na nossa live, mais de 2 horas apurando a votação que aprovou a venda de 90% da SAF do Botafogo. Hoje pela manhã começou a votação dos sócios proprietários, coloquei lá no Instagram do Gigante Glorioso, inclusive siga a gente lá no Instagram, Gigante Glorioso Oficial, postei lá, eu votando como sócio proprietário, aprovando, dando a aprovação para o resultado de ontem. Então até o final do dia, os sócios proprietários estarão referendando o que aconteceu ontem na votação do Conselho Deliberativo. Mas hoje a gente não vai falar sobre votação, não. A gente vai falar sobre contratação. O John Textor, a Eagle Holdings, que a partir de hoje, 7 horas da noite, serão donas de 90% da SAF do Botafogo, tudo de acordo com o Estatuto do Botafogo, né? A aprovação do Conselho Deliberativo e depois a aprovação de nós, sócios proprietários, né? Então acredito que nada vá de encontro aos anseios do botafoguense, do Botafogo. A festa realmente já foi feita, porque tudo indica que, se não unanimidade, mas 90% dos sócios proprietários estarão também referendando esse voto de confiança do Botafogo nesse novo tempo, um futuro de vitórias e de glórias que está por vir. E isso começa agora pelo foco nas contratações, né? Os nomes que nós estamos escutando, a fonte é do meu amigo jornalista Thiago Franklin. Os nomes já são de um outro nível, né? Depois do que aconteceu ontem, o Botafogo retomou fortemente as conversas com o Elkson, vai apresentar uma nova proposta para o Elkeson. O Elkeson está no Nordeste, está curtindo com a família, férias, mas todos os dias Elkeson e diretoria do Botafogo, especificamente Eduardo Freeland e os representantes do jogador, conversam. Os valores a que se chegam estão bem aproximados daquilo que o jogador quer e daquilo que o Botafogo pode pagar. Tem tudo para ser um final feliz. Elkeson pode já ser jogador do Botafogo na semana que vem, já integrando o elenco na pré-temporada. Bom, vamos falar de Rafael Carioca também. Botafogo vai formalizar uma proposta para o Rafael Carioca. Como a gente já falou aqui no canal Gigante Glorioso, em dezembro houve uma sondagem, aquele velho e bom, quer dizer, bom não, né? Aquele velho e péssimo, valores assustam, já não assustam mais. John Textor vai investir no Botafogo nesse início de temporada para que o Botafogo monte uma equipe competitiva, e isso passa por todos os setores. O setor carente do Botafogo hoje é o ataque. Botafogo anunciando o Elkeson, tendo o Erisson também como opção, e mais Matheus Nascimento, Gabriel Conceição, que estão treinando com os profissionais. A gente tende a fazer um início de temporada bem melhor do que nós imaginávamos que poderia ser. Então o Botafogo vai formalizar a proposta sim para o Rafael Carioca. Os valores já não assustam mais. A questão é que o Rafael Carioca vai ter que se ver com o Tigres, porque ele tem contrato até meados de 2023. Então ele teria que conseguir a liberação da equipe mexicana. Bom, uma corrente acha que isso vai acontecer tranquilamente, outra já acha que é difícil, que o Tigres pode embarrear, enfim, é tudo no chutômetro. O que a gente sabe é que o Botafogo quer contar com o Rafael Carioca, o Rafael Carioca quer jogar no Botafogo, ele já havia anunciado isso e agora a possibilidade é real. Então o que a gente tem para trazer para vocês é que Elkeson e Rafael Carioca são possibilidades reais, já não são mais sonho, né? De tudo que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje no nosso plantão das 18 horas, nós vamos trazer, obviamente, o resultado final da votação dos sócios proprietários. Todos os sócios com quem eu conversei, sejam remotamente, eu votei remotamente, votei da minha casa, né? Sejam presencialmente, a Thaís Coutinho esteve lá de manhã, então conversamos com alguns, todos votando a favor da venda do Botafogo. Se alguém vai votar contra, não quis falar, né? Ontem na nossa boca de urna na live, nós conseguimos pegar uma pessoa que votou contra, né? Então houve 3, né? E ainda uma abstenção. Então assim, é algo desse nível, né? Nada que vá atrapalhar o andamento do progresso desse novo Botafogo, Sociedade Anônima do Futebol, 90% pertencente a John Textor, que aliás ontem deixou claro nas suas redes sociais que está empolgadíssimo, emocionado. Ele acompanhou a festa do Botafogo, inclusive por celular, numa live, né, lá no Salão Nobre, e manifestou a satisfação de estar participando desse momento, a admiração pelo presidente do César Melo, que teve a coragem, né, porque precisa de coragem. Eu falei isso para o do César ontem na live, né? Precisa de coragem
para você se despir da vaidade, porque muitos presidentes que passaram pelo Botafogo quiseram ser o quê? Os grandes heróis, né? Fazendo empréstimos, adiantando contas para poder montar time assim, assado e tentar ganhar, não ganharam nada. Tá? Não ganharam absolutamente nada. O do César Melo, no seu primeiro ano de mandato, foi lá e simplesmente abdicou de querer ser um herói. Ele profissionalizou o Botafogo, mesmo sendo o presidente, ouvia o CEO, que era o Jorge Braga, e agora abdicou desse trono de ser o presidente do futebol do Botafogo. Do César Melo continua na presidência do clube social, e agora o Botafogo tem uma nova direção sob o comando de John Textor, que aliás, Canal Gigante Glorioso sempre falou isso. Muita gente falou que, não, já desistiu, o Benfica desistiu do John e tal. Eu tinha dito a vocês, aqui em primeira mão, conversando com um amigo meu que cobre o Benfica lá em Portugal, ele disse, o Benfica não desistiu de vender 25% da sua sociedade anônima para John Textor. E essa informação veio ontem de que John e Benfica estão retomando conversações para a venda de 25% da SAD. E sabe por quê? Porque o Benfica viu o que aconteceu aqui no Botafogo. O Benfica viu o que aconteceu aqui no Botafogo, um time tradicional, um time maior que o Benfica, né, em termos de importância, de relevância mundial, está sendo vendido para a Eagle Holds. Então o Benfica, acho que é o caminho seguro. Tá? Então conversas estão sendo retomadas, esse portfólio do John me parece ser muito interessante, principalmente se os mercados globais forem cruzados, né? Benfica, Botafogo, Crystal, além do clube belga que ele comprou, que hoje está na segunda divisão, mas pode subir para a primeira divisão, está em terceiro lugar lá, né? E é revelador de talentos, é conhecido por ser revelador de grandes talentos, inclusive de jogadores que atuam na seleção da Bélgica. Gente, tendo em vista a votação, a aprovação do Conselho Deliberativo, outra informação importante aqui, tá rolando a votação de sócio proprietário, mas o John Textor, ele vai revisar 100% dos contratos que foram firmados antes da aquisição desses 90%, tá certo? Essa informação, o Canal Gigante Glorioso já tinha trazido, porque era uma informação que o Jorge Braga já tinha garantido para nós, dizendo que 100% dos contratos seriam revisados. E ontem o Matheus Medeiros, o jornalista Matheus Medeiros, trouxe também a informação no seu Twitter de que John Textor vai revisar todos os contratos que foram firmados, inclusive o contrato com a Volt. Por que vocês acham que o Botafogo ainda não anunciou oficialmente, apesar de as bases contratuais já estarem todas feitas? Tanto o Volt quanto o Botafogo sabiam que dependiam muito dessa votação do Conselho Deliberativo, né? Então, John Textor vai revisar esses contratos, vai analisar as condições que a Volt tem, os valores que a Volt está disposta a pagar para o Botafogo nesse tempo de contrato, para ver se realmente estão coadunadas com a política financeira da Eagle Holdings. Se ele achar que tem alguma brecha, tem algum contrato, alguma coisa mal feita, o contrato cai por terra, tá certo? E o Botafogo vai buscar uma nova fornecedora de material esportivo, beleza? Mas, não. O contrato é muito bom, o Botafogo vai ter um ganho considerável aqui, tá? Vamos firmar o contrato com a Volt será anunciada, tá certo? Então tudo dependia mesmo da votação de ontem, depende da votação de hoje, que está acontecendo presencialmente e remotamente, para que o Botafogo decida o seu destino, tanto em contratações como na questão dos contratos. Então, contrato com a W Torre, os termos serão revisados. As licitações que o Botafogo vem fazendo para a empresa para administrar carga de ingressos, acesso ao estádio, fornecedora de material, tudo será revisado agora nos moldes da Eagle Holdings. Tá certo, meus amigos? Agora é tudo profissional, meu irmão. Agora é tudo no profissional. Não tem mais essa de meu amigo, não é a empresa do meu parente, não é o jogador daquele empresário para quem a gente deve. Acabou. Acabou. Então a gente pode ter no Campeonato Carioca, ainda na pré-temporada, um time interessante. Bom, vamos falar sobre o Marcelo. Muita gente me perguntou ontem sobre a questão do Marcelo, que um site disse que o líder do campeonato turco estaria interessado no Marcelo para pagar 1.300.000. Então, galera, eu acredito que o Marcelo não é que queime a carreira jogando futebol turco, não é isso, tá? Já foi época que o futebol turco estava mais em voga, né, com o Fenerbahçe, com o Galatasaray. Hoje o futebol turco está em baixa, né?
Eu não acredito que o Marcelo vá querer, só para ganhar dinheiro, jogar no futebol turco, ficar distante da sua família. Se for para ficar distante da família, eu acho que o Marcelo vem jogar no Brasil, né? Trazendo a sua família para cá. A questão salarial para o Marcelo, nesse momento, eu acho que não é empecilho, né? Porque o que o John Textor falou sobre a dívida do Botafogo, eu penso isso também para esses grandes jogadores que ainda estão jogando futebol, que ainda têm sede de futebol e que querem conquistar grandes coisas no Brasil, né? Quando o John fala em voltar para casa, jogadores que querem voltar para casa, e eu falei para vocês, pensei no caso do Marcelo, né? Por quê? Porque o Marcelo tem até vontade, ele acompanha o Botafogo nas redes sociais, ele segue o Botafogo, ele interage. O Botafogo precisa se aproximar mais do Marcelo. Eu acho que isso vai acontecer a partir de agora, porque é claro que é um sonho ainda, né? Não existe uma proposta, é um sonho do Botafogo contar com o Marcelo. Mas agora existe uma possibilidade, porque no discurso do John Textor, isso foi muito real. Esse jogador que ainda está jogando em alto nível na Europa voltar para sua casa. E a gente sabe que o Botafogo é a casa do Marcelo, né? Marcelo era torcedor de arquibancada do Botafogo. Então, se o Botafogo souber compor esse salário, da mesma forma que está compondo com o Elkeson, que compôs com o Rafael, lateral direito, é possível que se componha com o Marcelo também. Se o Botafogo oferecer uma quantia acima até do antigo teto, porque agora a gente tem que saber qual é o novo teto do Botafogo. Eu não sei. A gente não sabe qual é o novo teto do Botafogo salarial, né? O Durcésio Melo deu o spoiler de que o Botafogo ia ficar no top 5 em folha salarial. Se é top 5, vai ser mais de 10 milhões de reais, né? Quanto é que a gente poderia pagar para o Marcelo? Né? Então, se o Marcelo, vamos supor, até o Thiago Franklin fez essa associação, ganhar 800 mil reais, será que vale? Eu tenho certeza que para o John Textor vale. Porque o que o Marcelo vai ganhar em ações de marketing, o que o Botafogo pode ganhar em ações de marketing com Rafael, Marcelo, Rafael Carioca e Elkeson, cara, isso aí não está no gibi. É muito dinheiro que o Botafogo pode desenvolver com ações de marketing envolvendo esses jogadores, né? Então, é pensar com inteligência, não é pensar no que eu vou gastar. É pensar no que eu posso ganhar. O pensamento mudou, galera. O patamar, né? Muita gente, não vou usar essa palavra. Não, essa palavra não pertence a ninguém, não, galera. Essa palavra pode ser muito bem usada, ela pertence à língua portuguesa, né? Então, o patamar salarial financeiro do Botafogo, em questão de mercado, também sobe, tá? Então, não se espantem se o Botafogo, ainda no mês de janeiro, começar a anunciar jogadores que antes pareciam sonho e hoje podem ser realidade, tá certo? Eu fico por aqui, convido você a se inscrever no canal se não for inscrito, deixa o seu like, me siga nas minhas redes sociais no Twitter e siga a gente também no nosso Instagram Gigante Glorioso Oficial, tá certo? Um grande abraço a todos, saudações alvinegras e no decorrer do dia estaremos acompanhando a votação de hoje dos sócios proprietários para referendar o resultado da aprovação do Conselho Deliberativo de ontem. Tem um rolê aqui. Um abraço para todos vocês. É fome, vou almoçar. Fui.